Agora que nós já conversamos um pouquinho sobre equação de primeiro grau, já aprendemos a identificar uma equação de primeiro grau, é que a incógnita ou variável tem o expoente 1, o maior expoente é 1, né? Que nós temos o primeiro termo, o segundo termo, e que é uma igualdade, que eu posso jogar as coisas de um lado para o outro da igualdade até encontrar a raiz daquela equação de primeiro grau, certo? Só que agora nós vamos associar aquela equação de primeiro grau em um gráfico, tá? E aí precisamos que vocês lembrem-se do plano cartesiano. Se alguém ainda tem dúvida com relação ao plano cartesiano, lembra? Eixo x, eixo y, o eixo x é na horizontal, o eixo y é na vertical, tá? E nesse plano cartesiano eu consigo localizar um ponto e este ponto vai ter um par ordenado que localiza esse ponto no plano cartesiano. Bom, mas se você tem dúvida, sugiro que você faça uma pesquisa. No YouTube tem bastante vídeo que mostra e explica este plano cartesiano. Como no caso, o nosso foco não é o plano cartesiano, a ideia é que aqui você já se lembre do plano cartesiano, ok? Então vamos lá. As quantidades, bom, o que mais que temos aqui? As quantidades de raízes de uma equação do primeiro grau é uma. Por quê? Se eu tenho o expoente, o maior expoente é 1 da variável, então eu tenho uma equação, eu tenho uma raiz. Se eu tivesse uma equação de segundo grau, se é do segundo grau, a variável ou a incógnita teria um expoente 2. Se o maior expoente é 2, logo uma equação de segundo grau, eu terei duas raízes. E assim sucessivamente, tá? Agora, guardando mais uma informação. Então, ó, se é uma equação do primeiro grau, teremos uma raiz. E outra, toda equação do primeiro grau é uma reta. E nós vamos entender por quê, tá bom? Vamos ver o exemplo. Porque olha só, você tem o plano cartesiano e a gente constrói um gráfico nesse plano cartesiano. E no caso de uma equação de primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá bom? Vamos lá, por enquanto fica só na teoria. A gente vai fazer exemplos aqui, mas aguenta lá. Bom, o formato de uma equação de primeiro grau, quando eu vou colocar no plano cartesiano, eu só vou colocar aqui um y igual à equação de primeiro grau. Por quê? Essa equação de primeiro grau que envolve o valor dessa incógnita, essa resposta vai ser o valor de y, que está no eixo vertical do plano cartesiano. E o x é o valor que nós atribuímos aqui, que está no horizontal, no eixo x, e aqui o y na vertical. Mais uma informação. Nesse caso aqui da nossa equação do primeiro grau, esse 2, ele é chamado de coeficiente angular. Espera aí. Opa! Coeficiente angular. Eu não sei lá o que eu escrevi aqui. Isso aqui está escrito linear, mas não é. É coeficiente angular, eu anotei errado. Esse 2 aqui, que é o carinha que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente angular. Esse outro carinha que fica aqui meio que perdido, ele é chamado de termo independente ou coeficiente linear. E a gente vai entender para que serve o coeficiente angular, que é o carinha que multiplica x, para que serve o coeficiente linear e também para que serve quando nós resolvemos uma equação de primeiro grau, nós não encontramos o valor de x, nós não encontramos a raiz, vamos também utilizar a raiz nesse nosso gráfico. Então vamos lá. Formato genérico de uma equação do primeiro grau, que seria o y igual à equação do primeiro grau. Então, y igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular da reta, que será o gráfico, e b é o coeficiente linear dessa reta, tá? Aí vamos destacar aqui. Coeficiente angular determina para onde a reta está tombada. Então, se você bate o olho na nossa equação, aí o a é o carinha que multiplica x.
Se ele é maior que zero, é porque ele é positivo. Então, se o carinha que multiplica x é positivo, pense numa reta na vertical. Se ele vai tombar para a direita, ela vai ficar assim. E se ela vai tombar para a direita, é porque o nosso coeficiente é positivo. Se ela vai tombar para a esquerda, é que o nosso coeficiente angular é negativo, entendeu? Então, olha só, vamos lá. Cadê aqui, ó. Reta tombada para a direita. Se o A é positivo, reta para a direita. Aqui, ó, do jeito que eu falei, tombado para cá. E o outro, se o A é menor que zero, é porque ele é negativo. Então, ela é tombada para... Cadê você? É tombada para a esquerda. Beleza? Vamos em frente. Agora falamos sobre o coeficiente angular. Vamos falar sobre o coeficiente linear. É aquele carinha que fica perdido lá. Lembra que eu falei? Olha, ele determina onde a reta corta o eixo y. Guarde essa informação. Vamos para o exemplo? Olha só. Construir um gráfico da equação de primeiro grau y igual a essa equação de primeiro grau, 2x mais 4. Bom, só de bater o olho nessa equação, sem a gente fazer cálculo nenhum, já dá para a gente encontrar. Aliás, vai ter que encontrar a raiz, tá? É o único cálculo. Mas só de bater o olho, já dá para você ter uma ideia muito próxima de como será este gráfico. Então, olhando lá a nossa equação, nós temos que o coeficiente angular é 2, que é o carinha que multiplica x, e o 4 é o nosso coeficiente linear. Bom, o 2, olha só o gráfico aqui. O 2, o que ele fala? Ele não é positivo, o 2? Não é o carinha que multiplica x? Olha só a nossa reta, está tombada para a direita, não é? Então já temos essa ideia. Depois, o coeficiente linear é onde ele cruza o eixo y. Então, além dela ser tombada, ela vai passar aqui, ó, no eixo y, no valor 4. Tá? Poxa, mas como é que eu sei que ela vai passar aqui no menos 2? A ideia é nós encontrarmos a raiz. Aí você pega a equação, que é 2x mais 4, e igual a 0. E aí, jogando as coisas para lá e para cá, ó, vamos isolar o x, manda o 4 para lá, vai ficar menos 4. Depois o x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 4 dividido por 2, x igual a menos 2. Olha aqui a raiz, e a raiz ela é localizada no eixo x, que é o eixo deitado, que é o eixo horizontal. Então aqui é o menos 2, que é a raiz. Então olha só, o A é positivo, tombado para a direita. O 4, que é o linear, é onde cruza o y, o nosso gráfico cruza o y, está aqui. Encontrei a raiz? Pronto, é esse outro ponto. Por quê? Porque eu preciso de 2 pontos para traçar uma reta, tá bom? Então está aqui, ó, o menos 2, raiz da equação, e o 4 é o termo independente, certo? O que mais que nós temos? Esse gráfico é uma reta crescente, pois o coeficiente angular é positivo. Esse gráfico também é chamado de gráfico crescente, tá? É como se a reta estiver subindo, ok? Vamos em frente. Temos bastante coisa que estamos comentando aqui hoje. Então vale a pena você pegar esse vídeo e ir fazendo a transcrição do que eu estou falando e do que vocês estão vendo no caderno, tá? Nós temos várias coisas que estamos falando aqui ao mesmo tempo, tá bom? Que eu acho que é necessário para a aula dessa semana.